Fala técnico, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Laboratório dos Notebooks. Para você que não me conhece, meu nome é Edson Araújo, faço parte aqui da equipe LDN e na aula de hoje nós vamos estar fazendo aqui a tentativa de reparo desta plaquinha aqui. Essa daqui, para a galera que gosta do modelo, vai estar aí na descrição ou no título, né? Mas é uma BA41-02409A, tá bom? É uma plaquinha bem conhecida da galera. Essa plaquinha, Nandinho começou a fazer a análise dela e ele achou que seria interessante a gente trazer aqui para você no canal. Então, nosso osciloscópio está aqui, deixa ele quietinho aqui, que daqui a pouco nós vamos utilizar ele. E qual que é o sintoma dessa placa, né? O sintoma dessa placa basicamente é a gente pressiona o botão de power, ela starta, mas não dá continuidade na sequência. Tá? É uma plaquinha bem bacana porque não existe esquema elétrico, pelo menos eu desconheço, não encontrei nenhum esquema elétrico, nem o board review. Se você tem, compartilha aí com a gente, tá certo? Mas o intuito da aula é justamente esse, é mostrar que, por mais que seja uma análise um pouco mais complexa, vamos dizer assim, afinal de contas, é a parte da sequência de inicialização avançada, né? Pelo menos pelo que o Fernando me passou, que era o que ele estava analisando aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos seguir basicamente o roteiro, né? Para você que já é aluno LDN, você sabe exatamente qual é o roteiro que tem que ser seguido aqui. Uma vez que a placa está ligando, eu não preciso conferir as tensões de standby, porque a placa está ligando. Então, pelo menos nesse primeiro momento, a gente pode pular essa etapa e ir simplesmente verificando outras coisas, né? Existe um roteiro desse tipo de análise que a gente tem que fazer. Eu já vou aqui pressionar o botão de power. E só para te confirmar aí, ela está dando 300 mA, né? 311 para ser mais específico. Consumo típico de placa que ela liga, não dá imagem, trava na sequência é o quê? Nós notarmos aqui que o consumo na fonte ele fica estabilizado, né? Ele sobe até certo ponto, no caso aqui subiu até 311, agora está em 314. Por que, Edson? Se você falou que ele trava. E agora começou em 311 e está em 314. Lembre-se que os componentes na placa-mãe vão começar a aquecer. À medida em que eles aquecerem, é normal sim as propriedades, né, de cada componente ir diminuindo, ou aumentando resistência ou diminuindo resistência. A temperatura do processador aquece. Com isso, o processador começa a demandar um pouquinho mais de corrente e a gente vê isso refletido no consumo da nossa fonte de bancada, tá? Estou arrumando o setup para a gente também trazer isso já na tela aí para você, como você consegue acompanhar. Temos osciloscópio e medições no multímetro e também não tem esquema dessa placa. Essas primeiras medições aqui, né, a gente não precisa de esquema, não precisa de nada. Se eu encontrar alguma coisa aqui, o que eu vou fazer? Vou procurar um board review dessa coisa, por exemplo, se eu encontrar aqui uma fonte faltando, vou procurar o board review desse componente, não encontrei, eu vou procurar outra placa, né, o esquema de outra placa que tem esse componente e vou fazer análise por meio dele. É assim que a gente vai fazer, tá certo? Então, deixa eu desligar aqui novamente, o multímetro já está ligado e vamos lá. Primeira coisa, vou startar, né? Deixa eu ver se está gravando aqui, tá gravando certinho, placa startou, beleza. Então, primeira coisa também, gente, tem muita gente que às vezes vem tirar dúvida, né, não aluno, mas aí quando chama a gente fala assim, eu tô com uma placa que ela tá ligando, não tá dando imagem, e o cooler não aciona. Assim, cara, se concentra num defeito por vez, tá certo? Se o cooler tá acionando ou não tá acionando, ou tá pulando de cabeça para baixo, nesse primeiro momento isso nem importa pra gente, porque a primeira coisa que você tem que focar é no defeito principal, é a placa não tá dando imagem. Se a placa não tá dando imagem, por que você quer um cooler funcionando? Ele não vai fazer nada ali, ele não vai servir para nada. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, por exemplo, essa aqui o cooler está travado. Isso me importa? Não, não importa de jeito nenhum. Vou focar em analisar primeiro a placa, entender o que está acontecendo, tentar solucionar esse primeiro defeito e aí sim, depois disso, eu vou me preocupar com o cooler, caso ele não seja acionado, tá bom? Então vamos lá. Vou medir aqui de forma aleatória, até porque eu não sei o que é cada bobina aqui, tá? Vou nesse primeiro momento só verificar se todas elas estão com tensão. Então, vou pegar aqui, ó, de forma aleatória, tem um 1.37. Aí é onde vem também a questão de ter um conhecimento prévio já de arquitetura, né? Pô, não tenho esquema elétrico, mas se eu estou medindo aqui uma tensão de 1.37, se aproxima mais da tensão de 1.35. Essa placa ela utiliza memória DDR3L. Portanto, essa daqui é a fonte das memórias, certo? Então, eu tenho fonte das memórias, tem outra fonte aqui, ó, por exemplo, 1.07.
se aproxima muito da tensão de 1.05, que é a tensão responsável por alimentar o PCH, né? Que é também conhecida como VCC-IO. Então, com certeza, essa daqui deve ser a tensão de 1.05. Essa daqui, pelas trilhas, né, para vocês, ó, não vai dar para perceber, até porque a visão aqui não está muito legal, vou trabalhar nisso, tá? Tá meio escuro aqui. Mas pelas trilhas aqui e pela região aqui, ó, tá ligado diretamente no processador, né? Então isso aqui é a tensão do V-Core. Então eu vou para as outras aqui. Temos tensão do V-Core, isso já é uma coisa boa, ó. Essa daqui já é tensão de 3,3. Aqui nas proximidades vai ser a de 5 também, ó. Exatamente 5. Sobrou essa outra aqui, e é a tensão de alimentação lá da bateria, né? Isso aqui pra gente nem interessa, uma vez que eu não tô com bateria conectada, não tem problema isso aqui, não me interessa nesse primeiro momento. Beleza, então eu vou desligar aqui e, logicamente, eu já fiz uma inspeção visual aqui nessa placa e uma coisa que eu notei foi isso aqui, já foi feita a regravação da BIOS, né? Só não esqueci de perguntar ao Fernando se foi ele que fez essa regravação, tá? Mas ele colocou um fiozinho aqui para facilitar para ele lá as medições, beleza, não tem problema. Eu vou até aproveitar e vou tirar esse fiozinho, porque uma hora ou outra eu vou acabar esbarrando nisso aqui. Beleza, mas a BIOSinha já foi regravada, né? Visualmente eu já fiz uma inspeção aqui, não tinha nada de errado, apenas essa BIOS que tinha sido regravada mesmo. E aí o que acontece, ó? Aqui é uma coisinha que eu vou mostrar para vocês, mas eu não vou compartilhar isso aqui, até porque não está pronto ainda. Isso é uma coisa que eu estou tentando fazer para ajudar os alunos, né? Nos cursos, nas mentorias, nas consultorias, tá certo? Então isso aqui é de uso interno. Que é o quê? Um protocolo de análise, né? Então, estou tentando montar protocolos. Eu sou contra isso, mas eu sei que tem gente que precisa disso e que vai fazer bom uso disso, então por que não ajudar o pessoal, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o protocolo de análise de uma placa que liga sem imagem. Já tenho de placa que não liga, de que não carrega a bateria, liga e desliga. Esse aqui eu ainda estou montando, tanto é que só tem 15 etapas, né? E eu ainda preciso refinar isso aqui. Mas, por exemplo, primeira coisa que nós vamos fazer, né? Se a placa está ligando sem imagem, eu vou conferir se eu tenho todas as tensões. Sim, eu já tenho todas as tensões aqui. Então, depois, aí eu falei que se eu tenho todas as tensões, sim ou não. Se tivesse não, tanto é que eu nem coloquei aqui ainda, ó. Eu estou ajustando isso aqui ainda, tá? Então não coloquei nada, beleza. Aí se eu sim, ó, tem transferência de dados? É a próxima coisa que nós vamos verificar aqui. Então, essa transferência de dados, gente, eu não vou também ficar entrando em tantos detalhes aqui, mas a primeira coisa que nós vamos verificar é se está tendo protocolo de BIOS, né? Se a BIOS ela chega a ser acionada, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é isso aqui, porque uma vez que nós conseguimos identificar esse protocolo na BIOS aqui, para quem já tem experiência, né, entende o funcionamento aqui da arquitetura, já tem como a gente se nortear em que etapa esse notebook deveria estar, tá? Então, vou deixar aqui o multímetro um pouco de lado. E lembrando que eu conferi ali todas as tensões nas bobinas, mas tem outras tensões que deveriam ser verificadas. É porque eu já tenho todas as tensões aqui, o Fernando já fez essa análise também, então se o Fernando já fez, eu sei que todo esse passo a passo ele já passou por ali, né? Eu não preciso ficar validando a análise dele, eu sei que foi uma análise muito bem feita, tá certo? Eu vou simplesmente seguir com a minha análise aqui. Então, ponta de prova aqui na nossa BIOS, vou ligar aqui, ó. E olha só isso aí, ó. Eu vou desligar aqui de novo. Pera aí, a minha mão não tá 100% firme aqui não. Pronto, agora sim, vou desligar. Para isso eu tô forçando o botão de power, beleza, ó, desligou. Vou ligar novamente. Vou dar um single aqui. E olha isso aqui, gente. Esse protocolozinho tá bem feinho, tá? Não era pra estar desse jeito aí não. Mas eu não quero que vocês se preocupem com a questão da imagem em si. Deixa eu pegar aqui o... Cadê, ó? Deixa eu ver. Ó, o que eu quero que vocês comecem a observar é justamente que eu tenho aqui... Eu posso dizer que eu tenho 3 pacotes aqui, né? Então, esses 3 pacotes. Então, dentro da sequência de inicialização avançada, isso aqui está certo. A BIOS, ela foi requisitada, tem um porquê dessa BIOS ter sido requisitada, tá certo? Então, ela foi requisitada, ela respondeu a essa verificação, né? Ela respondeu e assim, alguém, o PCH chegou aqui e disse assim, BIOS, me passe as suas informações. A BIOS foi lá assim, não, beleza, tá aqui, ó, essas informações estão aqui. Aí... Beleza,
quando o PCH ele recebe essas informações, aí vai acontecer algumas coisas, né? Se você quer saber disso, você tem que vir para uns cursos, tá certo? Tem que fazer um jabazinho aqui, né? Então, a partir do momento que o PCH ele faz essa primeira requisição, né, que eu gosto de chamar de primeira requisição de BIOS, quem é aluno já entende bem essa sequência aí. Na hora que o PCH faz essa primeira requisição, a BIOS traz essas informações para o PCH e o PCH ele vai começar a fazer uma série de coisas ali. Muitas coisas vão acontecer na placa nesse momento e a placa segue na sequência de inicialização. Chega um momento que chega a vez do processador ele ser despertado. Quando é que ele vai ser despertado? Tem alguns pré-requisitos, mas o principal é ele estar alimentado, né? Se ele não tiver alimentação, não tem como ele despertar. Então, quando o processador ele for despertado, nós teremos mais uma vez. Agora, dessa vez, é o próprio processador que vai dizer assim, olha, eu preciso de algumas informações. Então, ele fala isso para o PCH não sabe responder, vai lá e pede essas informações para a nossa BIOS. A BIOS vai lá, passa essas informações para o processador. Agora nós temos um processador que já está alimentado e ele já recebeu as instruções da BIOS. O que ele vai fazer agora? Ele faz uma série de verificações e até que ele diz assim, pô, beleza, eu já verifiquei aqui, tem muita coisa bacana nessa placa, eu consigo gerenciar essa placa, mas eu não identifiquei ainda que tipo de memória tem aqui. Eu sei que o meu controlador, ele trabalha com um tipo de frequência específico, com um tipo de memória específico. Mas eu não sei qual é a memória que está lá na placa. Então ele vai fazer uma requisição novamente. E essa requisição ele passa para o PCH. Nesse primeiro momento, o PCH vai ser encarregado de muita coisa, né? Daí vem o nome de Platform Control Hub, que seria o significado de PCH. Então ele passa essas informações para o PCH, aí o PCH assim, ah não, beleza, deixa comigo que eu vou fazer aqui a identificação dessa memória para você e eu te passo as informações certinho. E é justamente isso que nós vamos verificar agora, tá certo? Para fazer a verificação das memórias, que aí é onde eu te falo que entra o conhecimento de arquitetura, se você tiver com memória DDR3, não importa se é DDR3 ou se é DDR3L, como é o caso da minha aqui, você vai verificar no pino 200 e no 202, tá certo? Então, nós vamos pegar aqui, ó. E aqui nessa hora eu queria muito focar aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui uma coisinha, ó. Então, por exemplo, ó. Como que eu vou saber, Edson, onde que é o pino do... Opa, não tá focando... Foca, garoto, tá aí. Ó. Então você vai procurar na memória, ela tem aqui o indicativo dos pinos, né? Então, por exemplo, aqui desse lado tá o pino 1, aí aqui, se aqui é o 1, então desse lado vai estar todos os ímpares, tá certo? Aí você vai vir aqui, você vai ver que tem 203. Como é uma memória DDR3, ela vai ter 204 pinos. Então, se o 203 está desse lado, o 204 vai estar desse lado aqui, ó, tá? Opa, não tá... Ah, pronto. Aí, beleza. Se o 204 está aqui, então eu venho aqui, ó, 204, 202, 200, né? Porque desse lado só tá os pares, desse outro lado só tá os ímpares. Então é só eu ir no slot de memória aqui, ó, aliás, na memória, vou voltar aqui, eu tô no 202, volto mais um, eu tô no 200. Então um vai ser o data, outro vai ser o clock. Nesse primeiro momento, pouco me importa quem que é data, quem que é clock. Eu sei que esses dois pinos têm que ter requisição de memória. Uma vez que você sabe que os pinos são esses, e essa memória aqui, ó, ela está sendo encaixada assim na placa-mãe, ó, eu vou pegar ela aqui, ó, e vou trazer ela para cá, para a placa-mãe, então já sei que eu não consigo fazer essa medição de forma externa. Essa medição ela vai ser feita de forma interna aqui, ó, tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Não está dando para você ver com tantos detalhes, mas o importante é acompanhar a análise, tá? Então vamos lá. Prender isso aqui em qualquer lugar. E aí eu venho aqui, ó, 204, 202 e o 200 aqui, ó. Vou desligar aqui. Vou tirar do stop e vou startar a nossa máquina aí, ó. Ó, ligou, já deu 319 ali, 321, mas você tá observando que não tem nada ali, ó. A máquina tá, a tela do osciloscópio não tem medição nenhuma, né? Tá tudo zerado. Vou desligar aqui de novo. Vou ligar novamente. E eu vou voltar um pino aqui, ó. Agora eu vou medir no 202, tá? Mediu 200, agora eu vou medir o 202.
Ó, no 202 eu já tenho ali, eu tenho um protocolo, tá certo? Então eu tenho no 200, tá zerado, não tem nada, mas o 202 eu tenho um protocolo. E aí, o que está acontecendo? Deixa eu vir aqui para a tela, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui alguma coisa. Que dá para desenhar assim. Então eu quero que você imagine aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, um PCH. Nossa, eu queria aumentar a espessura dessa. Deixa eu ver se assim fica. Ó, fica. Então eu tenho aqui um PCH. Vou colocar aqui, ó. PCH. Depois eu tenho uma CPU, tá? E eu tenho aqui as memórias. Aí o que acontece? Vou colocar só um M aqui, tá certo? Aí, beleza. O processador, ele requisita aqui, ó, para o PCH. O PCH vai lá e requisita, faz essa tentativa de leitura aqui. Essa leitura, né, na grande maioria das arquiteturas, ela é feita por uma linha SM Bus ou por uma linha I2C. Tem algumas placas mais novas que é I2C, tem outras placas que continuam sendo SM Bus. Independente de ser SM Bus ou I2C, até porque um deriva do outro, né? Eu sempre tenho um SDA, Serial Data, e tenho um CLK, alguma coisa aí, tá? Eu esqueci agora o nome. Acho que é SCL mesmo, né? Eu esqueci o nome, tá? Mas é um desses dois. Um é data e o outro é clock. Às vezes dá esses brancos aí. Beleza. Então, eu para ter a comunicação, eu preciso desses dois aqui. No meu caso, ou o data tá faltando, ou o clock tá faltando, mas não me importa qual que é. Eu sei que um deles está faltando. E aí, o que que nós vamos fazer, ó? Não tenho o border view dessa placa, não tenho um esquema elétrico, não tenho nada. Mas eu tenho conhecimento da arquitetura. E eu sei que tem muitas vezes que acontece o quê? Eu devia estar olhando para a câmera, eu estava olhando para cá, para essa câmera. Então eu sei que muitas vezes acontece o quê? Aqui no meio do caminho tem que ter ou resistor, ou algumas vezes tem alguns transistores, né? Eu vou até pegar aqui um esquema qualquer para mim te mostrar isso, ó. Ahn, Então aqui, ó, eu peguei um esquema aqui, eu peguei até um esquema de LA7912, eu nem lembro se esse aqui tem, não lembro de cabeça, mas eu quero te mostrar aqui uma coisa. Vamos verificar onde estão os slots de memória RAM. Aqui, ó, página 11 e página 12. Vou aqui na página 11. O pino que nós acabamos de medir foram esses dois aqui, ó. Ó, então o 200, ó, é o nosso data. E eu tava certo, né? A abreviação de clock é CLK e eu coloquei ali SCL, né? Faltou o K. Não tem problema não, é clock do mesmo jeito. Então a gente mediu aqui o pino 200 e medimos aqui também o pino 202, tá certo? Então o 200, que é o data, não tem nada, não tem nem nível alto, né? Deveria ter 3,3 pelo menos. E já no clock tá tudo certinho. O que é que eu vou fazer? Eu quero te mostrar isso aqui, ó. Eu vou seguir esse carinha, vem aqui no campo de busca. Vamos lá, garoto, renderizando. E era isso aqui, ó. Isso aqui que eu queria te mostrar. Deixa eu ver se tá pegando. Tá muito... Cadê? Tá aqui, ó. Pronto, agora dá pra você ver bem. Eu tô olhando pra minha tela de pré-visualização ali pra ver como é que tá a imagem pra ti. Ó, então o que eu quero, né, verificar se eu tenho isso aqui. Edson, é sempre que tem isso? Né? Não, não é sempre, mas na grande maioria das vezes vai ter isso aqui. Então a gente vai procurar. Por mais que eu não tenha um esquema elétrico, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar aqui na região da memória se eu consigo encontrar esses dois carinhas, né? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. A placa já está desligada. E eu tenho sim, tem, na verdade tem vários transistores aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar.
Tem vários aqui, ó. Então tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui, aqui. Tem vários deles. Mas o que é que nós vamos fazer? Usar a lógica, galera. O que a gente tem que fazer pura e simplesmente é usar a lógica. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar meu multímetro na escala de continuidade. Se nós olharmos aqui, ó, no nosso esquema elétrico, né, que a gente pegou, esse carinha aqui, ó, ele tá vindo lá da página das memórias, né, esse DCKS data e esse DCKS CLK, estão vindo lá das memórias, vai passar por esses dois transistores aqui. Por que que esses caras estão aqui? Eles atuam como um circuito de proteção contra interferência, né? Essa linha é uma linha muito sensível que vai direto para o PCH. Então esses carinhas aqui estão aqui como um circuito de proteção, tá certo? Justamente para fazer isso, para não ter essa ligação direta. Beleza, em alguns casos a gente vai encontrar esses transistores aqui também em circuitos de shifter level, mas não é esse caso aqui. Aqui literalmente ele vai ser alimentado, ó, tem um 3,3 volts VS aqui, que é uma das tensões que eu não verifiquei, né? Porque eu falei, o Fernando já fez essa análise. E esse 3,3 VS aqui vai passar pelos resistores de pull-up, que é para alimentar as linhas de comunicação. Toda linha de comunicação ela precisa ter um pull-up, ou ele vai ser externo, ou ele vai ser interno. E vai passar para cá, ó. Então, esse DCKS data, ele passa a se chamar PCH_SMB data, tá certo? E vai lá direto para o PCH, da mesma forma que o outro também vai acontecer isso. Então, eu não sei se esses caras aqui, quem são eles, né? Eu sei que tem vários transistores aqui. O que é que nós vamos fazer? Tentar localizar esses caras. Por quê? Um tem que estar ligado no pino 200, né? Então, o dreno de um aqui, ó. Aliás, o source, né? O source de um, ele tem que estar ligado no pino 200. O source desse outro aqui tem que estar ligado no 202. Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Eu vou posicionar eles aqui. Eu tô com escala de continuidade. E vamos procurar aqui, ó. Então é o source, né? Aí eu nem vou me preocupar em mostrar isso aqui. O intuito aqui não é te mostrar o que que é um source, o que que é um drain. Isso aí você já precisa saber. E eu vou simplesmente, ó, fazer isso aqui, ó. Vou escorregar isso aqui, ó. Escorregar não, deslizar, né? Escorregar é foda. Ó. Vou deslizar, nada. Vamos pro outro lado. Vamos pro outro source. É um pouquinho chato aqui. Ó. Nada. Nada. E outra coisa, tá, galera? Eu só vou testar os transistores que estão perto aqui, porque não faz sentido eu ir olhar transistor muito longe. Isso aqui é uma linha de comunicação, não pode estar tão longe não, tá? Ó, nada também. Isso aqui tá chatinho para manter a mão. Ó, nada. Tem dois aqui que estão um do ladinho do outro, acho que são esses aqui. Opa! Ó, então, ó, achei o do 202. É esse mesmo. Ó, 202 é esse cara aqui, ó. E aqui, ó. Esse é o 202. Então esse cara aqui tem que ser o 203. Ou 203 não, o 200, né? Vou posicionar aqui de volta. E realmente não tá, tá? Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, ele realmente não tá dando continuidade escolar, mas não tem ponto de oxidação aqui, não tem nada. Mas eles estão muito próximos um aqui do outro e eu acredito que sim, que esse cara, ele é o que vai para lá. Como que nós podemos saber se esse cara é o que vai para lá ou não? Muito simples, gente. Muito simples. A gente pode testar. Vocês viram que quando eu startei a máquina, né, quando eu inicializei a máquina, no pino 203 não teve comunicação? Então pronto, ó, aquela comunicação, ela tá vindo daqui, ó. Então a comunicação vem para cá, o transistor vai saturar e essa comunicação passa para cá e tá chegando lá no pino 203. Então tem um desses transistores aqui, ele tem que estar recebendo, ó, um data aqui, ó. Tá certo?
não é, deveria, né? Vamos dizer assim, porque como a placa está com defeito, pode ser que o defeito seja esse, um canal do data morreu. Pode acontecer, tá? Já peguei inúmeras assim. Mas o que é que nós vamos fazer? Eu vou verificar se o transistor que está do ladinho aqui, não tem serigrafia, não tem nada nesse negócio, né? Se ele recebe uma linha de comunicação, né? Se eu vejo atividade no osciloscópio que seja parecido com um SM Bus, tá certo? Então vamos pegar esse carinha aqui. E eu vou colocar no dreno dele, né? Vamos colocar aqui no dreno. Se tiver no dreno, a gente olha se tem no source também. Tá, tem a máquina. E olha lá, ó. É exatamente esse cara aqui. Então, o que que a gente faz? Vamos verificar aqui no source dele se tem pelo menos nível alto. E temos nível alto também, ó. No source tem nível alto. Se tem nível alto, com certeza o transistor deve estar funcionando certinho. Ou não, né? Porque o... Não, tá sim. Porque o resistor de pull-up tá do lado do source. Então, se ele não tivesse funcionando certinho, a gente não teria aquilo ali, não. Beleza, vamos startar. E olha lá, ó. Eu tenho um data, tá certo? Então, eu tenho um data até o transistor. Até aqui, até esse ponto, eu tenho a comunicação funcionando perfeitamente. Até o chegar lá no conector, né, no pino 200, não está chegando, não tem nem nível alto lá. Então isso quer dizer o que pra gente? Que nós temos uma trilha rompida, tá certo? E Samsung, quem conserta muito Samsung aí, né? Não é o meu caso, não pego muito Samsung, mas quem conserta Samsung, já troquei ideia com alguns amigos, eles sempre relataram que pegam muito defeito de trilha rompida, né? Então, é exatamente isso, gente. E aí é o que eu falo pra vocês, né? Pra galera que tá assistindo aí, que já foi aluno nosso, né? Sabe que a gente trabalha muito em função disso, em função do protocolo de BIOS. Então, pelo protocolo da BIOS, que é praticamente o mesmo de terceira até ali sexta geração, vai, de terceira até sexta geração, é basicamente o mesmo. Se você pega aquele padrão de comportamento, você consegue ter uma noção de onde a placa está. Né? Só de fazer essa medição ali, e eu fiz a medição no pino 1, e aí eu sei que pode ter alguém que vai assim, ah, Edson, mas a BIOS ela não tem só o pino 1. Se você medir o pino 1, tem também o pino 5, tem também o pino 6. Sim, filhão. Só que o pino 1, como ele é o chip select, né? Toda comunicação que acontecer na BIOS, ela vai ser determinada por esse pino. Então, se eu pego ali um protocolo que eu sei que não é padrão, que eu sei que aquele comportamento não é padrão, isso me leva a analisar os outros pinos. Aqui não, aqui a BIOS estava se comunicando perfeitamente, tá certo? Eu sei muito bem que a entrada de informações, se ela estiver trabalhando no modo standard, vai ser pelo pino 5 e que a saída dessas informações vão ser pelo pino 2. Mas não é o caso aqui, eu não preciso me preocupar com isso, por quê? Porque eu tenho um protocolo contínuo. Então, se a comunicação está acontecendo, é porque os outros pinos estão ok, né? Se houvesse uma falha ali no pino 5 ou no pino 6, que é o clock, jamais a gente iria ter aquela comunicaçãozinha perfeita, tá? Aquela continuidade, tá? Então, é por isso que eu baseio minhas análises pelo pino 1, tá bom? Então, vamos lá. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu peguei aqui um pouquinho de solda, cadê a solda? Deixa eu ver como é que tá. Infelizmente, galera, vocês não vão conseguir pegar isso aí, tá? Eu tô até com o microscópio aqui, mas eu dei preferência por ligar o osciloscópio. Eu vou dar um jeito de ligar os dois aqui, tá? Nos próximos vídeos, tá bom? Mas só se você comentar, curtir e compartilhar. Vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui um... Aí aqui tem que tomar muito cuidado, viu? Que tem que ter as manhas na solda. Porque é só uma gotinha mesmo. Cara, eu quero fazer um negócio bonitinho, mas eu não vou ficar me preocupando com isso aqui ainda não. Vou tentar fazer isso aqui funcionar. E depois eu passo lá pro Fernando e ele se vira pra deixar isso aqui apresentável. Então, vamos lá. Ó, soldado. Vou colocar aqui por baixo. E sim, galera, aqui eu já tenho uma noção bacana, sabe, da análise do defeito, porque, como eu tô falando, uma vez que vocês passarem a conhecer a arquitetura, por isso que eu falo, estudem eletrônica, entendam a eletrônica, estudem a arquitetura, entendam sobre a arquitetura,
Edson, toda análise que você vai fazer é simples dessa forma aí? Não, não é. Também pego os meus foguetezinhos aqui, tá? Pego sim, bastante foguete. Mas boa parte dos defeitos a gente consegue analisar de boa, porque a gente tem um passo a passo a ser seguido. O que é foda é que a galera não quer estudar, né? Não quer investir, não quer se aperfeiçoar, só quer saber sair de regravar BIOS aí à torta e à direita, né? E na grande maioria das vezes o defeito não tem nada a ver com isso. Inclusive essa semana passada, não foi essa semana, não, eu não lembro mais, velho. Tô sem dormir, tô meio loucão. É, mas eu acho que foi essa semana assim. A gente pegou aqui também uma placa que era uma X299, cara, linda pra caramba. Que eu também queria ter gravado a análise, mas não deu. Já tava com muito tempo que ela tava aqui, a gente esperando o componente. E já tinha passado para outro lugar. E o pessoal regravou a BIOS, cara, sem necessidade nenhuma, tá? Sem necessidade nenhuma. Porque é isso, a galera não se atualiza, não estuda, não corre atrás. Aí pegou, não ligou, regrava a BIOS. Deu bom, deu. Se não deu, devolve pro cliente. E muitas vezes isso aí dá uma merda danada, tá? Porque dependendo da arquitetura que você estiver trabalhando, regravar a BIOS sem manter as condições originais pode acabar dando problema. Então, ó, tá aqui, deixa eu ver, ó, jumperzinho, tá? Jumperzinho tá feito aí. Veio pra cá, ó. Ó, veio pra ali, ó. Beleza? E possivelmente o defeito é só isso aqui mesmo. Vamos colocá-lo aqui no lugar. Pendrivezinho, se você não utiliza o pendrivezinho do Pix, compra lá com o nosso amigo Cássio, tá? Minha esposa me ligou bem na hora aqui da gravação, esqueci de colocar no modo avião. Beijo, linda. Depois eu falo contigo. Então, como eu tava falando, né? Fazendo um jabá aqui do patrocinador, rapaz. Ó, então esse aqui é o pendrive do Pix. Vamos colocar aqui porque se o reparo foi efetuado com sucesso, o que nós esperamos aqui é ligar e a placa fazer pip, tá certo? Então, vou ligar aqui, vou pegar o nosso osciloscópio também. Vou virar. Daí eu tô com muito sono, galera. Tô dormindo pouquíssimo aí, tô fazendo uns projetos aí de programação, então tá me tomando muito tempo. E a gente tem que criar tempo, né? Então, como é uma coisa importante pra mim, é uma prioridade, tô abdicando um pouco do meu sono. Então vamos lá. Vou plugar aqui, pluguei, consumozinho de boa ali, de standby. Ligou e olha só, era exatamente isso mesmo. Ó, protocolozão, trabalhou e belezinha, né? Reparo efetuado com sucesso. Tá certo? Não sei se deu para vocês ouvir aí o pendrivezinho do Pix, né? Mas ele já tá piscando ali, ó, indicando atividade, tudo certinho. A BIOS, ela aí é também, né? Isso aqui varia de arquitetura para arquitetura. Tem arquitetura que ela vai fazer toda aquela leitura, carregando todos os presets, né? Os straps do PCH, do processador, faz a sequência de boot, faz tudo certinho, tudo bonitinho. Chega um ponto que ela vai cessar a atividade e ali só quando o processador precisar de alguma coisa nós teremos atividades periódicas ali, né? Alguma coisa vai acontecer ali. Já em outro caso não, tem atividade o tempo todo aqui, ó. Como isso aqui vai, ele tá falando, tá conversando. Eu tenho necessidade de saber o que é isso aqui? Não. Por mais que eu já me perguntei muitas vezes, por mais que eu já tenha tentado fazer depuração, por mais que eu tenha tentado fazer debug disso aqui, cara, é inútil, não serve pra nada, sabe? Pelo menos nesse momento aqui, o que eu quero saber é entender as etapas do processo, entender o que está acontecendo e o mais importante, né? Saber quando deveria estar acontecendo. Essa é a pergunta que vocês têm que começar a se fazer, né? E responder também essas perguntas. Quando deveria acontecer? Por que não está acontecendo? E o que fazer quando isso não acontecer? Tá certo? Se precisar de ajuda para responder essas perguntas, conta com a gente aí. Aqui embaixo tem os links, né, as páginas de contato para você saber dos nossos cursos, tanto presencial quanto os online também. Precisando de alguma coisa, estamos às ordens. Comenta aí também se você gosta desse tipo de vídeo aqui, se você quer que nós tragamos mais vídeos assim aqui pro canal. Não esquece de deixar o like, de compartilhar, de mandar para os seus amigos aí. No mais, eu te deixo aí um forte abraço e até o próximo vídeo.